Muito bem, que bom estar aqui com você. Hoje nós vamos falar sobre os pilares para uma vida saudável, né? Nós falamos sobre vários aspectos, mas o pilar emocional é relevante, o pilar fisiológico, uma alimentação saudável, um intestino saudável, um exercício físico, a qualidade do sono, o controle do estresse, vai gerar o equilíbrio entre o corpo e a alma e a mente, ok? Hoje eu vou falar com você sobre o primeiro pilar. E dentro desse primeiro pilar eu preciso abordar uma das principais chaves da sua jornada do emagrecimento, que é o seu intestino. É por isso que aqui no Detox 90D nós abordamos essa temática partindo daquele pressuposto de uma frase de Hipócrates, o pai da medicina moderna, que dizia que o seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Então, o que comemos, o que nós ingerimos, representa um papel essencial, para não dizer fundamental, na saúde do nosso organismo. E um determinado alimento ele pode causar bem, enquanto que outro pode ser considerado até tóxico para o nosso corpo. Não estou aqui estigmatizando, dizendo que esse é bom ou aquele é ruim. Não, eu estou propondo para você que nós façamos escolhas conscientes, escolhas condizentes e congruentes com o objetivo que nós desejamos alcançar. Falando disso, temos hoje uma realidade nutricional bem desafiadora. Isso porque desde que o homem descobriu os processos industriais químicos aplicados às necessidades, então ele passou a utilizar esses elementos em tudo e de forma indiscriminada. Desde o que comemos, até mesmo o que nós vestimos, os móveis da casa, tudo sofre uma influência química. Nós somos invadidos por essa onda da modernização. E realmente existem muitas conquistas dentro desse contexto, mas outras nem tanto. E aqui a gente não pode generalizar, né? Então, vejam essa alimentação como exemplo. Eu vou tomar a alimentação como exemplo porque é um dos pilares que nós estamos abordando nesse módulo, ok? Com a expansão da agricultura, a chegada do agronegócio, o homem ele passou a recorrer a pesticidas, a herbicidas, e eu falo isso para você porque eu já trabalhei com isso. Eu já vendi agrotóxico e eu sei o quanto isso é prejudicial, o quanto isso promove toda uma transformação nos nossos corpos. Então, com essa expansão e aplicação de pesticidas e herbicidas, e principalmente o não respeito, tá? ou o desrespeito em termos de o tempo de recuperação do solo, tudo isso para quê? Para ampliar uma produção. E tudo isso em detrimento de quê? Pela praticidade de algo que no princípio não poderia prever os danos à saúde a médio e a longo prazo. Isso sem falar nos transgênicos que nós temos ultimamente. Então a sociedade moderna ela está totalmente acidificada. Isso é um fato e nós não podemos negar. São inúmeros gêneros alimentícios, ultraprocessados, industrializados, até as frutas e as verduras estão contaminadas com agrotóxicos. Temos corantes artificiais, sucos de caixinhas, refrigerantes, chás e tudo mais. Mas nada disso brotou da natureza, correto? Você concorda comigo? Pois é. A maioria das doenças que assolam a humanidade, elas são oriundas de uma alimentação repleta de equívocos, onde os industrializados acabam se tornando vilões. Mas há muito que se falar sobre o assunto, eu não vou me ater muito sobre isso. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para um conceito de um lifestyle, de um estilo de vida saudável.
de um estilo de vida integrativo, compreendendo que nós somos espírito, alma e corpo. Então nós não podemos olhar só para uma parte desse todo, nós precisamos olhar para o todo. E aqui, no Emagrecer Comendo, nós vamos trazer uma promoção, uma orientação, uma direção com a máxima de quê? De otimizar os seus pensamentos, sentimentos e emoções para que você não alivie isso em gênero alimentício e minimizando assim o uso de embutidos, processados, ultraprocessados e etc. Por quê? Porque o nosso organismo ele é uma engrenagem e é por isso que o corpo, a mente e o espírito devem estar em harmonia com o meio ambiente. E nós precisamos saber respeitar, porque isso é uma lei, é um princípio. E quando nós desrespeitamos isso, nós estamos desrespeitando a nós mesmos. Então, a natureza ela provê tudo o que eu e você, que nós precisamos em termos nutricionais para vivermos uma vida saudável. Mas reflitam sobre isso. Será que nós mudamos ou a evolução permitiu a revolução que desequilibrou o nosso sistema? Faça essa pergunta para você. Afinal de contas, nós precisamos pensar. E aqui dentro do Emagrecer Comendo, o nosso objetivo é que você faça escolhas saudáveis e conscientes, comendo comida de verdade. Mas, pastor, o que é comida de verdade? Podemos definir comida de verdade como o oposto daquilo que é processado ou ultraprocessado, daquilo que é rico em gorduras trans, que é a gordura hidrogenada, do excesso de açúcar e até mesmo de sódio, né? São dois elementos essenciais aí nos ultraprocessados, sódio e potássio. E com diversos produtos químicos, corantes, conservantes e todo tipo de alimento industrializado, que traz ingredientes cujos nomes nem sequer conseguimos pronunciar, expressos em seus rótulos. Isso mesmo, são nomes tão difíceis. E esse tipo de dieta, esse tipo de alimentação, ele nos explica, nos direciona e nos explica, como eu disse, o alto índice de sobrepeso e obesidade que nós temos vivido atualmente. O aumento de doenças como diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2, principalmente a tipo 2, doenças cardiovasculares e o tão temido câncer. Então, os benefícios de comer alimentos, comida de verdade, e menos embalados e mais descascados, eles são infinitos. Então, que nós possamos fazer isso, descascar mais e desembalar menos. Nesse aspecto, nós começamos a desenvolver uma alimentação orgânica. É aquele velho ditado, você é aquilo que você come. Ok. Esse ditado ele fala claramente da relevância, da importância, da qualidade do que você está ingerindo. Não só da qualidade, mas também da quantidade. Porque o remédio que cura, que é o alimento, também é o veneno que mata. O que vai diferenciar um do outro é apenas a dosagem. É por isso que aqui nós estamos propondo para você medir, anotar e enviar as suas anotações para nós, para que de fato nós possamos construir e consolidar o seu resultado transformacional. Então, dentro de todo esse contexto, sempre que puder, comece a optar, a fazer escolhas mais saudáveis e por descascar mais e desembalar menos. Eu sei que muitos vão dizer, pastor, mas isso não dá certo, é caro demais, comer comida é caro. Não, comer comida é barato, caro é continuar comendo como você está comendo, caro é continuar fazendo o que você está fazendo. É preciso decidir, é preciso entrar em ação, descascar ou desembalar. Nós precisamos definir o que nós queremos. Para muitos, essa ainda é uma questão. Afinal de contas, eu quero hoje chamar a sua atenção para esses benefícios e riscos. Tudo tem um benefício e tudo tem um risco.
E a gente precisa avaliar quais são os benefícios disso e quais são os riscos disso. E aí a gente tomar consciência acerca de tudo isso, tá? Então, muitos já têm aberto os olhos, já têm tirado as vendas impostas pela Matrix, tá? Mas sem dúvida nenhuma, as dificuldades oferecidas pela indústria, ou melhor, as facilidades oferecidas pela indústria, tanto para a mulher quanto para o homem moderno, são inúmeras, com promessas que estendem desde praticidade e rapidez para servir em um simples jantar, até a certeza de que os sabores desses alimentos prontos para o consumo se assemelham aos de comida caseira. A indústria tem ganhado muitos adeptos, em especial na sociedade ocidental. Mas em contrapartida a tudo isso, o mundo adoeceu. Então, com a praticidade de desembalar os produtos alimentícios, vieram doenças cardiovasculares, doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas, diabetes, hipertensão, entre outras, o câncer. Isso comprova que o que comemos vai interferir de forma direta no funcionamento do nosso organismo. Inclusive, conforme a nutrigenômica tem nos trazido esse conceito, que nós vamos ver mais na frente, eu vou falar sobre isso, tá? Que é sobre o quê? Alguns nutrientes, alguns elementos, através de mecanismos epigenéticos, são capazes de ligar ou desligar diversos genes relacionados a doenças e ao processo de envelhecimento, tanto para o bem quanto para o mal. E aqui nós quebramos aquela velha crença de que é genético. Não, não é genético. A genética representa apenas 5%. Agora, como nós nos comportamos, como nós nos colocamos diante de tudo isso, é que vai definir a ativação desses genes ou não. Até aqui, faz sentido para você? Estou falando sobre o primeiro pilar, alimentação. É por isso que nós propomos para você que você tenha clareza e consciência acerca do que você está comendo, da quantidade, medindo, anotando, mas também da qualidade. E é realmente obscena essa oferta da indústria que tem ocorrido nesses últimos tempos. Com embutidos, com refinados, que não passam de venenos, cheios de corantes artificiais, altos índices de açúcar e sódio, sem falar nos refrigerantes extremamente ácidos. Então, por isso, desembrulhe menos e descasque mais. Dê preferência para comida de verdade. Quando compreendermos que o alimento é o real medicamento, ficará claro que o custo que pagamos por desembrulhar comida industrializada é alto demais. E alguns pagam com a saúde e muitos até mesmo com a vida. Então faça escolhas baseadas naquilo que te fará bem. Tudo de que precisamos está na natureza. Ok? Então que você possa refletir sobre isso. E se isso faz sentido para você, vamos para a nossa próxima videoaula e lá nós vamos falar sobre composição de alimentos, macro, micronutrientes. Depois nós vamos falar sobre propósito, sobre clarificação de identidade, porque é treinar o cérebro para emagrecer o corpo. Vamos emagrecer comendo, treinando o seu cérebro para emagrecer o seu corpo.